Olá, meu irmão, minha irmã. Eu quero aqui falar de um assunto um tanto, até vamos dizer, suspeito para mim. Eu não sou formado nesse assunto, não tenho uma ciência no tal assunto, mas eu estudo a Bíblia Sagrada e observo aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem mostrado, e observo também a situação que estamos vivendo. Nós estamos vivendo nesses últimos dias, ou neste século, o século da depressão. Muitíssimos casos mundo afora têm acontecido, tanto cidade grande como cidade pequena. E por que eu estou então trazendo esse assunto? Eu já fui um incrédulo acerca do tal assunto e muitas vezes até desprezei pessoas que estavam passando ou vivendo a tal situação. Para quem não sabe, eu sou o diácono José Walter, também missionário José Walter, irmão Dedé, membro da Assembleia de Deus, obreiro na mesma, trabalho como diácono e também como missionário no interior. E tenho para você uma palavra acerca desse assunto, o assunto é depressão. Mas o que é depressão? Estado patológico de natureza psicológica que envolve abatimento, desânimo, inércia e às vezes ansiedade. Redução, diminuição. Só essas coisas já dá pra gente comentar um pouco sobre isso. A pessoa depressiva, ela se sente inferior, se sente abandonada, se sente desprezada. E eu quero já de antemão até aqui dizer que na maior parte dos casos a família despreza, a família abandona e ao invés de ajudar, maltrata, ao invés de procurar apoiar, às vezes despreza alguém na família que está com depressão. E eu quero falar aqui sobre este assunto. E o versículo que Deus me fez lembrar foi este. Coríntios capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Ele disse: aquele, pois, que cuida e está em pé, olhe, que não caia. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, que não caia. Eu queria poder ter uma assessoria, que me ajudasse neste assunto, nesse momento. E você pode até dizer, mas infelizmente não tem, que nem formado nisso o missionário, o irmão Dedé é. Eu tenho sim, eu não tenho uma assessoria humana, mas eu tenho uma assessoria do céu, a assessoria do Espírito Santo. E é por isso que eu vou te falar em pouco tempo sobre os cuidados, sobre cuidados que você deve ter com alguém na sua família que está passando por este problema, por esta situação. Pois bem, o apóstolo Paulo diz no versículo: aquele que está em pé, olhe, que não caia. Muitas vezes eu, como servo de Deus e de uma certa forma desprecavido, sem o entendimento deste assunto, muitas vezes quando eu via falar de alguém depressivo, alguém com ansiedade ou com tristezas assim, eu dizia que essa pessoa não buscava a Deus. Eu dizia que essa pessoa estava sofrendo porque não parava para buscar a Deus.
E eu fui entendendo as coisas com o tempo, estudando a Bíblia e estudando também, ouvindo pessoas. Eu cito como referência o pastor Josué Gonçalves, pastor Silas Malafaia, pastor Cláudio Duarte. São homens que têm sido bons aconselhadores no nosso Brasilzão de meu Deus. E eu venho observando que nesses casos muitas vezes a família despreza. Mas por que? Aí você pergunta por que o irmão Dedé quer falar sobre esse assunto. A primeira razão de eu querer falar desse assunto é porque hoje eu tenho experiência sobre a depressão. Preste atenção nisso. Eu nunca faltei, nunca fui de ficar sem ler a Bíblia, sem orar, nunca fui. Eu nunca fui uma pessoa que fiquei sem ler a Bíblia, sem orar, sem estudar as Escrituras Sagradas. E às vezes tenho me levantado 12 horas da noite, 1 da manhã, 2 horas da madrugada, para orar por pessoas que estão nessa situação. No entanto, eu também caí nessa situação. Lendo a Bíblia, estudando e orando. E por quê? Qual a razão de um diácono, um homem que ora por outras pessoas, que sai pregando a palavra de Deus, se vê num momento como esse? Nós somos humanos. A nossa carne, o nosso físico é limitado. E como você viu no dicionário de português, diz que é a diminuição. É o sentimento de fraqueza, de inferioridade, de minguamento. Não sei nem se é essa palavra que se coloca, que diminui, sentido de se achar muito inferior, desprezado, abandonado. O meu caso começou quando eu descobri que eu não podia mais pilotar moto. Eu vivo de trabalhar com a igreja, no campo missionário, e isso afetou bastante o meu sentimento. Muitas vezes você acha que não, é porque não ora, é porque não lê a Bíblia. Nós temos ajuda em Cristo, mas Cristo nos permite passar por provações, por aflições. E outros, Deus permite, cada um ele sabe o porquê. Mas o que eu quero falar aqui nessa noite é que, ou nessa manhã, melhor dizendo, nesse vídeo, é que muitas pessoas, principalmente a família, não sabe ajudar alguém que está correndo um risco de entrar em um quadro grave de depressão. Eu estive vários momentos escondido, chorando sozinho, escondido da família, escondido da esposa, porque eu não queria que ninguém notasse que eu estava com um estado de sentimento fragilizado. Eu queria me mostrar o tal. Foi preciso ir no médico, neurologista, foi preciso receber algumas instruções dele e também deixar algumas coisas. E louvo a Deus, eu quero dizer isso, eu louvo a Deus, porque a minha esposa tem sido muito compreensiva comigo e tem me ajudado. Eu estou fazendo isso já me saindo, acho que já estou saindo desse quadro. Eu acho que já passou a onda. Eu hoje posso dizer que estou bem,
Ainda estou em tratamento médico, mas eu tenho observado que tem muita gente, inclusive pessoas novas, mais novas do que eu, pessoas adolescentes, que estão vivendo com esse problema, tendo que conviver com essa situação. E eu quero aqui falar, sem tirar, auxiliar, presbítero, pastores, cantores, pregadores, sem exceção de ninguém. Eu quero aqui dizer que o maior especialista para ajudar alguém na sua família era para ser você. Mas como? Dando atenção, dando carinho e ajudando de forma sábia naquilo que é preciso. Tem esposos, obreiros. Não me importa que você se zangue comigo, eu só não quero perder a amizade de Jesus. A sua não tem problema. Tem obreiros que se acham tão importantes, tão santos, que às vezes a esposa, como vice-versa, tem esposas que às vezes quando vê o obreiro em uma situação difícil, às vezes começa a dizer: toma, isso é bem feito para tu aprender. Mais uma vez eu digo, louvo a Deus pela minha esposa que tem me ajudado muito, me ajudou muito na hora difícil. E eu quero dizer para você, obreiro, que não é dessa forma. Pense um pouquinho naquele versículo onde Jesus disse que os inimigos do homem são os da própria família. Às vezes a esposa chega para o obreiro e diz: eu não estou me sentindo bem, o meu quadro neurótico está bastante agitado, bastante abalado. E ele às vezes, cheio de defeito, cheio de pecado, às vezes não ora, não lê a Bíblia, mas diz: vai ler a Bíblia e vai orar. Outros dizem: ah, isso aí é porque não tem o que fazer. Da mesma forma que a esposa pode dizer para o marido diz para a esposa essas palavras: rapaz, vai caçar o que fazer que tu melhora. É evidente que quando nós estamos com a nossa mente ocupada em coisas boas, as coisas ruins tendem a fugir. Mas eu coloco de novo o questionamento. Eu lendo a Bíblia, orando todos os dias, algumas vezes por dia, me vi nessa situação. E outros, Elias, um homem que conversava com Deus e dizia: Deus, só ficou eu por profeta. E Deus diz: não, tem outros. Elias que está lá na caverna escondido, triste, amargurado, abatido. Senhor, Deus diz: não, volta e vai lá. E ele se sente assombrado, diz: não, se eu for vão me matar. Então ele era sujeito do mesmo jeito que nós, e nós somos sujeitos do mesmo jeito que ele às fraquezas da carne. Eu quero dizer para a esposa do obreiro, para o obreiro, que quando você perceber na sua família, no esposo, esposa na esposa ou nos filhos, alguém desenvolvendo tal quadro crítico, aparentando essa pessoa não estar na sua normalidade, o que você deve fazer é procurar orientação de alguém, de algum médico, levar essa pessoa nesse médico, fazer tudo aquilo que aquela pessoa precisa. Você só não vai, por exemplo, se é um adolescente, você liberar para ele fazer tudo o que quer. Não, você vai procurar o médico que sabe ajudar. Porque se você liberar para ele fazer tudo o que quer, nesse tudo que quer, ele vai fazer um mal. Mas eu volto aqui o versículo: aquele que está em pé, cuidado para não cair.
Às vezes a esposa chega para o marido e diz: eu estou me sentindo tão nervosa. A minha já fez isso muitas vezes. E eu digo para ela: vai passar. Deus está do nosso lado. Deus está com a gente. Deus vai abençoar. E nós vamos vencer juntos essa batalha. E estamos vencendo. Mas imagine se ela chega para mim e diz: ô veinho, como ela me chama, eu estou me sentindo tão nervosa. E eu digo para ela: vai caçar o que fazer. O que ela ia achar? Ia achar que eu a desprezava, que eu a abandonava. Vai ler a Bíblia, vai orar. Ela ia se sentir sozinha, encostada, um esposo que faz pouco dela, que não dá valor. E muitas vezes não está nem corretamente com Deus, mas usa essas expressões: vai orar e ler a Bíblia, jejuar que tu vence. Ei, é para você, irmão, homens e mulheres do Brasil inteiro, quem vê esse vídeo, ela está precisando de oração, mas é com você do lado. Não é ela ir orar sozinha enquanto você está no WhatsApp mandando mensagens, quem sabe até ilícita para alguém, e mandando ela ir orar. Eu não sei para quem é que está indo essa mensagem, Deus me deu. Ela talvez vá doer em alguém, porque quando chegou em mim o momento de dificuldade, que eu criticava pessoas que estavam com ele, doeu bastante, porque eu entendi: Deus está me ensinando. Mas a culpa de eu estar sofrendo é de muitas vezes eu ter desprezado pessoas que me procuraram ajuda nesse sentido. Então, se tu está vendo, homem, que a tua esposa está com um quadro neurótico não muito bom, se aproxime dela. Diga para ela: eu estou aqui. Eu vou estar orando por você. Eu vou te apoiar. Saiba que eu sou aquele que Jesus, que Deus levantou, preparou para estar do teu lado. Deus me deu você como esposa para eu cuidar de você. Com amor, com carinho. Eu tenho a responsabilidade de cuidar de você. Então eu estou aqui do teu lado. Nunca se aproveite de um momento desse para dizer para sua esposa: vai ler a Bíblia, vai orar, que tu vence isso. Você é o responsável por ela. Você não pegou a filha alheia. Então trabalhe de forma que você mostre ser homem, ser capaz e ter capacidade de ajudá-la na hora difícil. Você fez juramento. Quando você está em aperto, em hora ruim, que às vezes até falta uma graninha. Por que eu falo nisso? Porque aqui na minha casa acontece. Às vezes me falta o combustível para eu ir para o campo missionário. E eu vou lá com a esposa e digo: a velhinha tem um trocado para me dar, para me botar de gasolina. Então eu vou lá, ela pega esse dinheiro, coloca e eu vou para o campo evangelizar, fazer a obra de Deus. Então a tua esposa precisou de você, trate ela com carinho. No dia que você precisar, ela vai lhe tratar com carinho também. Mas a gente tem que entender que nós, a partir do momento que nos unimos, fazendo um juramento adiante de um juiz, nós estamos selando ali uma responsabilidade. Todo o meu cuidado, todo o teu cuidado deve ser dado para a tua família, para a tua esposa, para os teus filhos. No momento triste, caótico, de sofrimento, que você percebe a sua esposa chorando, você pergunta: o que foi, minha filha? O que foi, minha querida? Da forma que você chama ou a trata.
Eu acostumei chamar a mim, o que foi minha velhinha? Ela é bem nova, mais nova do que eu, mas foi uma forma que a gente aprendeu. Ela me chama velhinho, eu chamo ela velhinha. Isso não faz mal nenhum. Mas, no momento desse, tenha cuidado, quando chegar a sua vez, você vai precisar que ela trate você com carinho. Eu estou dizendo aqui de uma experiência que eu vivi, a tal ponto, você talvez não saiba o que é passar 5 noites às claras sem dormir. Você não saiba talvez o que é isso. A depressão pode matar você pouco a pouco. Embora eu estava lá querendo ser forte, mas eu estava um caco de homem. Era crente em Jesus Cristo, lendo a Bíblia, orando, participando dos cultos, da escola dominical, fazendo pesquisa sobre a escola dominical e passando por esse sofrimento, por essa situação. Em nenhum momento você pense que é autossuficiente. E eu volto a dizer, louvo a Deus porque a minha esposa entendeu o problema. Os meus filhos entenderam o problema. Desculpa se eu me emocionar aqui, se você vê nesse vídeo eu emocionado. É porque eu louvo a Deus porque a minha família inteira, esposa e filhos, entenderam a situação. E eu quero lhe dizer que depressão, ela pode pegar o crente que ora. Angústia profunda pode surgir na tua alma. Então, quando você vê alguém com essa situação, ao invés de criticar, ajude, abrace, dê carinho, dê afeto. Mostre que aquela pessoa tem valor, porque naquele momento, naqueles dias de crise, ela está se sentindo ninguém. Ninguém olha para mim, ninguém gosta de mim, ninguém me dá valor, minha família não gosta de mim, parece que querem que eu morra, que eu suma. É o que está na mente de uma pessoa com depressão. E muitos suicídios já surgiram. Porque muitas vezes a família não soube apoiar e nem ter cuidado. Então é hora de nós atentarmos. Hoje nós estamos em pé. E amanhã? Hoje eu estou forte. Hoje eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando. E amanhã? Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é só no sentido de nós pecar, não. Isso tem sentido abrangente. O espírito está pronto para adorar a Deus, mas a nossa carne está sujeita a limitações que podem nos levar a um quadro de ansiedade, um quadro depressivo e muitas vezes, como tem acontecido, provocar a morte por suicídio, por homicídio e uma série de coisas. Então aprenda isso. Não é porque você diz com alguém o que você precisa é ler a Bíblia e orar, que você vai ajudar alguém a sair do quadro de depressão. É preciso muito mais. É preciso que eu tenha em mim, dentro de mim, o amor de Cristo, o amor fraterno, o sentimento humano de amor, de carinho, relevado por essas pessoas, seja esposa, seja filhos, seja parentes, seja quem for, você precisa tratar com carinho. Receba essa mensagem, você que está em pé, cuidado para não cair. Eu termino dizendo, eu aprendi a não dizer que quem passa por momentos terríveis, no sentido neurótico, psicológico,
de ansiedade ou de depressão, eu aprendi que essas pessoas estão passando isso por uma limitação que nós como humanos temos. Deus ajuda-nos, mas eu e você foi quem Deus confiou para ajudar uns aos outros. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros. E diz também: vós que sois fortes, suportai os mais fracos. Tem versão que diz: ajudai os mais fracos. Mas alguém, como disse Tiago, se alguém chegar para você dizendo que está precisando, diz: vai, Deus vai te abençoar. Alguém diz: irmão, ora por mim que eu estou nervoso, eu estou nessa situação. Eu digo: vá ler a Bíblia e orar. Sabe qual a minha resposta para essas pessoas? Disse: conte comigo. Se depender da minha oração, da minha amizade, do meu carinho, você vai vencer. Porque nós estaremos juntos, unidos a Cristo. E unido a Cristo a nossa fé quebra as barreiras e nós seremos mais que vencedores. Aprenda a ajudar aqueles da sua família que têm problemas neuróticos, problemas sentimentais, problemas psicológicos. Eles precisam de você. Eu precisei muito de alguém e só tive praticamente o apoio da minha esposa e dos filhos. E venci por aí. Para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Opa!